Ô Povo Cop, eu sou o Hélito Espanha, mais um episódio do Podcop, o podcast do Cicobi Credivaz, hoje com o tema seguros. Se liga que está aqui comigo a Jaqueline Oliveira, ela que é especialista em seguros e vai tratar do tema com a gente. Jaqueline, obrigado pela sua presença, pela sua participação e vou querer spoiler. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Hélito. Eu estou muito feliz aqui de estar nessa conversa com você para falar um pouco mais do nosso dia a dia, sobre seguros, né? Uma coisa que é tão importante, né? A gente está segurado, a gente está tranquilo, poder sair de casa e saber que se acontecer alguma coisa com o seu bem, com sua vida, você está protegido, a sua família. Então é um assunto muito importante que a gente preza muito por falar, porque é para todos, né? Tá. O seguro é para todos. Então, aí, Jaqueline, olha, eu quero já entrar, né, a gente bater esse papo aqui e, né, o Cicobi Credivaz, né, uma cooperativa, né, uma instituição financeira, obviamente que ela disponibiliza diversos tipos de seguros. E a pergunta é, por que muita gente não sabe ou não conhece o que é um seguro? E traz para mim o que é um seguro de fato e quais são as suas modalidades? Certo. Wellington, na verdade, o pessoal, eles deixam para contratar o seguro depois, ele vê a importância do seguro depois que acontece um imprevisto, né? Então, é como eles veem o seguro como se fosse uma despesa, mas na verdade ele não é. O seguro, ele é um investimento que você faz para a sua vida e que isso te beneficia. A gente nunca sabe o imprevisto, né? Que vai acontecer, a gente não sabe. Jaqueline, vamos lá, eu não sei se a minha forma de pensar está errada ou está certa, mas o que eu percebo é que o seguro é aquele produto, né, que você contrata e você torce para não usar, e você não vê e vai pagando. É isso mesmo? O que você pode explicar para nós dessa sensação aí do cooperado, do cliente que contrata? Exatamente, Wellington. O seguro, o pessoal não vê tanta importância porque não é algo tangível, né? Que você está vendo na sua conta, né? Como uma poupança, uma previdência, um financiamento de veículo que você faz e já pega o veículo. Então, ele é algo intangível, né? Perfeito. Que a gente só vê o real significado quando você precisa, né? Então, o seguro ele é extremamente importante, seja para a vida da pessoa, seja para os bens, para o nosso dia a dia, a gente não sabe, né? Vai sair na rua, a gente não sabe o que acontece. Então, exatamente, a gente faz o seguro pensando em não usar. Às vezes, até na renovação, né, a gente brinca com o associado, mas esse ano eu não usei o seguro. Né? A gente até fala, graças a Deus que não chegou a acionar o seguro. Que bom, né? Que bom que não usou. Então, mas, na verdade, a gente usa ele a todo momento, né? Tá. Ô Jaqueline, você é uma especialista em seguros aqui do Cicobi Credivaz, né? Quais são os tipos de seguros que o Cicobi Credivaz disponibiliza? E assim, fala assim os principais e quais são as suas vantagens e diferenciais. Certo. Wellington, a gente trabalha com vários tipos de seguro, tá? Seguro de automóvel, onde cobre o seu veículo contra colisão, né, incêndio, queda de raio, explosão. Tem também danos para terceiro, né, que a gente aciona muito aqui no Cicobi Credivaz. Tem também as assistências, às vezes você está de férias com a família, precisa de um guincho para voltar para casa, então tem essa tranquilidade, né? A gente tem também aqui o seguro residencial, que é um seguro também que cobre incêndio, queda de raio, explosão, queda de aeronave, né? A gente tem visto muito acontecer. Caramba, né? Ultimamente tem tido muito nessas aeronaves particulares, né? Muito, até estava vendo uma reportagem ontem falando disso e que caiu num condomínio, né? Não é tão... Foi comum, recente essa, né? Não é muito comum, mas acontece. Então a gente tem um seguro com essa proteção patrimonial, também. Tudo. E assim, tem também as assistências, né, de chaveiro, de eletricista, de encanador, tem a cobertura de roubo, né, que é uma cobertura extremamente importante, a gente vê muito roubo, então tem acontecido muito. A gente tem também o seguro empresarial, que é importantíssimo, é um dos seguros que a gente mais assim, comercializa, porque os empresários eles têm essa consciência que se acontece alguma coisa lá no seu comércio, ele tendo seguro, ele pode dar continuidade aos seus negócios. Ele não precisa parar
ou às vezes tirar Dá um de exemplo, caixa, assim, né? para quem está nos assistindo, para ficar mais claro. Certo. No caso, assim, se acontece um incêndio numa empresa e a pessoa ela tem que parar com as suas atividades, né? Sim, ou às porque vezes não tem o até que fazer, né? fechar. Porque aí travou tudo, né? Exatamente, travou tudo, né? Pegou fogo, a gente viu, até teve uma fábrica esses dias que pegou fogo, teve que parar todas as atividades, os funcionários todos, né, desempregados. Então, quando acontece um sinistro, a gente chama esse evento imprevisto de sinistro, quando acontece isso, a gente vê que a vida da pessoa ela é devastada. Sim, né? sem Ela dúvida. depende daquilo, as pessoas dependem daquilo. Então, a gente tem o seguro empresarial que ele ampara essas coberturas. A gente tem também a cobertura de roubo, né, de incêndio, de queda de raio, danos elétricos acontece muito. Tá? Aí, só para entender, para a gente ficar claro. Então, no caso aí do empresário, aí teve algum sinistro e ele ficou sem condições de faturar nada. Aí, de acordo com o seguro que ele faz, ele tem uma garantia de um valor em dinheiro. Seria isso? Exatamente. Ele recebe uma indenização, certo? Ele recebe uma indenização daquele prejuízo que ele teve. Vamos supor que teve um incêndio, né? E pegou fogo na matéria-prima dele, pegou fogo nos maquinários, né? Então ele tem essa cobertura, a seguradora ela vai fazer uma análise e ela vai pagar para o segurado aquele valor de prejuízo que foi. Perfeito. Então isso vale também recentemente, né? A gente que está aqui numa região extremamente voltada aí para o agronegócio, recentemente nós tivemos diversas variações climáticas, né? Quer dizer, há mais de 30 anos não se tinha uma geada. Exatamente. E teve uma geada, pegou muita gente de surpresa. E aí me conta. Então, um exemplo, né? Vamos imaginar uma propriedade que tenha lá o seu café e essa geada devastou 70% da sua propriedade. O seguro cobre isso também? Como que funciona? Ele cobre, Wellington. O seguro de lavouras, né, em geral, cafezal, milho, soja, que a gente tem muito aqui na nossa região. Tem plantações de repolho, né, mais para a região ali de Extrema. Então, a gente tem essa cobertura de geada, inclusive, foi há 2 anos atrás, se eu não me engano, a gente teve muitas lavouras que foram devastadas pela geada, né? E o seguro, ele cobre, sim, ele cobre chuva de granizo, que é algo que a gente não está esperando, né? Sim. Aqui em São Gonçalo, a gente teve duas. São variáveis climáticas que são, né, variáveis que não incontroláveis, depende, né? Que não depende da gente, a gente não tem aquela previsão. E o seguro de lavoura, ele é assim, interessante falar da cobertura, porque você pode ver no jornal, amanhã vai ter uma chuva de granizo, o que você vai fazer? Você não tem como ir colocar um toldo lá, né, uma telha para poder... Possível isso, né? Impossível. Então, o seguro de lavoura ele é extremamente importante, né? Os cafeicultores, os agricultores, eles dependem desse processo, né, do café, da soja, do milho, desse processo de retorno, que ele faz todo um investimento, né? Sim. Os adubos, todos os investimentos, não é barato. E quando tem uma chuva de granizo, pensa o tamanho do prejuízo que isso causa, né? Sim. Aquele dinheiro que ele recebeu para tocar a vida o ano inteiro, ele travou totalmente tudo. perde, ele trava a vida. Tá. Jaqueline, eu queria fazer aqui 2 perguntas. E aí queria até fazer uma brincadeira. Por exemplo, minha esposa, eu não faço nada, tudo que eu for fazer em termos de investimento, se eu não tiver o seguro prestamista, ela nem faz. Exatamente. O que é o prestamista? Ele é extremamente importante. O seguro prestamista, ele cobre operações que você faz aqui com a gente. Isso. Né? Então, se você fez pegou um crédito emprestado, um capital de giro. Isso, né? Que lá. é um empréstimo para empresários. Você fez um capital de giro, contratou o seguro prestamista. Se você vier a faltar, essa operação ela é quitada, não é passado para a sua família, você não fica em dívida. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, eu tenho um caso na família que tinha investimentos imobiliários, né, e tinha o prestamista. Se não tivesse, ele veio oferecer, e se ele não tivesse, olha, ele tinha deixado um grande problema para a família. E a família acaba perdendo os bens, não é? Sim, Então, ia perder tudo. a gente certeza. conhece muitos casos, assim, de às vezes médico, às vezes empresário, que tem os bens. Porque às vezes nem ele faz a operação, nesse caso era uma operação utilizando 2 fazendas.
Olha Aí só. as fazendas estavam e ele faleceu. E se não tivesse o prestamista, olha, porque o volume de dinheiro E às vezes não era tem às vezes não tem significativo. o caixa, né? Você está movimentando o teu dinheiro ali, né? Sim, Pega o capital de giro e investe. Se exato. você falece, né? Venha falecer, que é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, isso não Essa é é a única imprevisto. certeza que a gente tem. A morte, ela não é imprevista igual nos outros casos, ela é uma coisa prevista, Aí, tá né? vendo? Especialista em Exatamente. seguros é. Então, assim, a gente põe na balança, a gente teve, vou até citar um exemplo muito recente, né, que foi o ano passado, mais ou menos nessa época, que foi as enchentes do Rio Grande do Sul. Sim, nossa, Aquilo devastou, hein? devastou um dos maiores estados de exportação do mundo, né? Sim. Ele foi afetou o Brasil inteiro, inclusive o mundo. Então a gente colocou na ponta da balança, vi várias reportagens das pessoas que tinham seguro e das pessoas que não tinham. As pessoas que tinham seguro, Elton, elas puderam, assim que, né, que as seguradoras elas fizeram a indenização, inclusive as seguradoras elas se alinharam para pagar o mais rápido possível, né, Perfeito. por conta dessas enchentes. Então, as pessoas que tinham seguro, elas puderam tocar a vida, né, receber a indenização, foram morar em outro local, né, Sim, reconstruíram suas rapidamente vidas rapidamente. conseguiram se recolocar, né? Exatamente. Não é que o seguro ele vai te dar uma amnésia. Né, passou aqui, eu não lembro de mais nada. Não. Mas não, é uma forma de Ele conforto. te dá um conforto, né? Uma tranquilidade naquele Exatamente. momento para você se reconstruir, né? Reconstruir. E as pessoas que não tinham seguro, sabe? Foi muito triste, porque as pessoas dependeram do governo, dependeram de casas sociais, dependeram das prefeituras. E até hoje a gente vê casos de pessoas que não foram realocadas. Então é muito triste. A gente até chora, né? Falar disso a gente fica até emocionado. Emociona, Mas é uma realidade, sabe? Tá. Então é por isso que é a importância de ter um seguro. É a Jaqueline, tranquilidade. a nossa conversa é muito boa, mas você acredita que o nosso tempo vai fechando. Eu queria fazer aqui duas perguntas num momento só. Primeiro, qual seria o seguro, né, que você diria que você acha que a pessoa tem que ter, o principal? E uma outra questão, as pessoas têm a percepção ou o sentimento, criou-se que o seguro é caro. Faz essa sugestão e essa analogia de relação custo-benefício. Falar exatamente de um seguro é impossível, tá, Wellington? Porque todos os seguros eles são importantes. Às vezes às vezes o seguro é importante para aquela pessoa que tem um carro, né? Então faz o seguro de automóvel. Às vezes a pessoa que tem um carro, a moto e uma casa, faz o seguro dos três. Então depende da sua necessidade. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho seguro de tudo. Oh, imagina. Eu tenho porque eu vivo isso frequentemente, né? A gente faz muita abertura de sinistro, a gente vê o que a pessoa passa na pele. Então eu sou precavida, eu faço. Eu não quero usar, né? Eu não quero acionar, eu uso a todo momento. A hora que eu saio com o meu carro na rua, eu já estou usando. Você está usando, meu carro está na garagem, eu não sei se vai roubar. Eu vou na escola, né? Vou para casa da minha mãe, de férias com a família, eu vou usar o seguro. Sem dúvida. Então, o seguro, ele depende da sua necessidade, tá? E o seguro, o pessoal fala assim, é muito caro, é um gasto que eu vou ter agora, que eu não posso. Mas, na verdade, não é. A gente tem seguro aqui no Cicobi Credivaz, né? Além do Cicobi ele ser uma solução financeira, ele também é uma proteção financeira. A gente faz essa proteção através dos seguros. Então, o seguro, a gente consegue fazer adequado a cada bolso, né? Às vezes você... eu não quero contratar dano elétrico. Não precisa contratar. A gente consegue fazer essas... Vocês têm possibilidades de customizar, né? E trazer aí a melhor solução de acordo com dentro do bolso dele, né? Depende de cada necessidade. Então, o seguro, ele não é caro. Depende da sua necessidade e das coberturas que você quer fazer a contratação. Tá, maravilha. Jaqueline, quero te agradecer, né? E mais uma vez, que você deixasse aí uma mensagem final, né? Para o cooperado, né? Do Cicobi Credivaz, né? Que queira proteger os seus patrimônios, né? As suas riquezas, seja a sua família ou seja os seus patrimônios, bens aí físicos. O que eu deixo de mensagem, gente, não deixa para fazer quando ocorre, né? O seguro, ele vai te trazer uma tranquilidade, uma paz que você não tem se caso você não tiver. Perfeito. Então, eu sempre oriento, faça o seguro, né, para você ficar mais em paz. O seguro, ele mexe também com o nosso psicológico,
Isso já foi comprovado. Quando você tem aquela segurança, né, o seu Isso é psicológico é verdade. outro. Né? Quando você sai de casa com o seu carro, né, que você fala assim, nossa, se eu bater no carro do terceiro ali, como que eu vou arcar com prejuízo? Então, não, se eu bater ali, eu sei que eu tenho seguro. Então, isso mexe com o nosso psicológico. Então, façam seguro, não deixe de última hora. Tá? Os imprevistos, eles acontecem a todo momento. Inevitavelmente. A gente não espera, é inevitável. Então, o que orienta todo mundo a fazer? A ter um contrato de seguro. E venha fazer o seguro com a gente, né? Aqui do Cicobi Credivaz, a gente está à disposição de vocês para atender da melhor forma. E muito obrigada aqui pela nossa conversa. Opa, muitíssimo obrigado, viu? Eu que Tudo agradeço, de bom. Ayrton. Você tem um ano muito seguro. Se Deus quiser. Muito obrigada, viu? É isso aí. Ô, Povo Cop, nós vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Podcop, o podcast aqui do Cicobi Credivaz. Fique com a gente.